Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Seja bem-vindo a esta live do dia 7 de maio. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te louvar, para Te adorar, para engrandecer e exaltar o Teu nome, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. E nós somos Teus filhos e filhas. Pedimos que em nome de Jesus, nosso Salvador amado, o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a palavra profética. Que o Espírito Santo ilumine e abra nossa mente para entendermos as verdades para o tempo do fim. Em nome de Jesus suplicamos. Amém. Meus queridos, hoje damos sequência, neste sábado, para a série Desvendando o Apocalipse. Nesta série, Desvendando o Apocalipse, vamos estudar hoje com vocês as 7 trombetas. Na realidade, vamos estudar as 6 primeiras trombetas, porque a última trombeta será para a próxima live. Mas hoje vamos estudar sobre as 6 primeiras trombetas. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Vamos ler aqui o verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Queridos, cada afirmação que nós fazemos está solidamente fundamentado na Bíblia. E na Bíblia somente, o sola Escritura. Eu não prego aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu prego aquilo que Deus revelou em sua palavra. As 7 trombetas somente entram em cena depois que o 7º selo é aberto e os 7 anjos recebem de Deus as 7 trombetas. Isso é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Temos que ser fiéis ao que Deus revelou. Aqui em Apocalipse 8, verso 2 diz: E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Primeiro Jesus abre o 7º selo, e depois João vê os 7 anjos recebendo as 7 trombetas. Queridos, eu pergunto, será que Jesus já abriu o 7º selo? Obviamente que não. Jesus ainda não abriu o 7º selo. Então, queridos, os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Eu sei que a maioria dos teólogos, eles ensinam a interpretação histórica de que as trombetas já ocorreram, já se cumpriram num longínquo passado. Mas, queridos, a interpretação histórica das trombetas não está dentro do contexto bíblico. Existe uma sequência nos ciclos de 7 do Apocalipse. A interpretação historicista das 7 trombetas aplica a primeira trombeta para Alarico, rei dos visigodos, lá no ano de 410. E eles aplicam a segunda trombeta a Genzirico, líder dos vândalos, em 455. E eles aplicam a terceira trombeta para Átila, rei dos hunos, no 5º século. E eles aplicam a quarta trombeta para o Império Romano em 476. E a quinta trombeta, a interpretação histórica aplica para Maomé, que nasceu no ano de 570. E, queridos, a sexta trombeta historicista é aplicada para o Império Otomano no século XIV e século XV, lá nos anos de 1300 e 1400. Embora eu respeite os teólogos que escolheram essa interpretação histórica, eu quero que vocês prestem atenção exatamente àquilo que a Bíblia ensina, pois as trombetas só são mencionadas depois da abertura do 7º selo. Então, no contexto bíblico, essas trombetas são eventos futuros, são eventos escatológicos que ocorrerão após a abertura do 7º selo. Isto é irrefutável na palavra de Deus. Eu convido a todos prestarem atenção nos versos 3 e 4 de Apocalipse 8. Apocalipse 8, versos 3 e 4. E veio outro anjo,
que é o anjo do concerto, Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Presta atenção no verso 3 e 4. Queridos, aqui Jesus Cristo faz a última grande intercessão para a conversão da multidão da hora undécima. Antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça, esta multidão da última hora, eles se convertem. E queridos, para a alegria dos céus e para a alegria nossa, será uma grande conversão na hora undécima. Antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra, antes de Jesus cessar de interceder, haverá uma grande conversão. E Jesus então colocará um fim no juízo, fechará a porta da graça, encherá o incensário de ouro, agora não com incenso, mas com fogo. É exatamente o que diz aqui em Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos. Quando Jesus lança o incensário sobre a terra, ele diz, está feito. Queridos, este verso de Apocalipse capítulo 8, verso 5, é explicado por Deus, pelo próprio Deus, na visão de 1858 do grande conflito que ele deu para sua serva, Ellen White. E essa visão, ela foi registrada aqui neste livro Primeiros Escritos. No livro Primeiros Escritos, página 279. Eu quero ler para vocês. 279 é a página do livro Primeiros Escritos. E aqui eu leio. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a se finalizar. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor e se reanimara o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. E os santos estavam numerados e selados. Você está entendendo a visão que Deus deu? Que está de acordo com Apocalipse capítulo 8, a última intercessão, e o selamento desta multidão da hora undécima se convertem, são selados. E agora diz, então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. Exatamente o que diz aqui em Apocalipse capítulo 8. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Queridos, quero uma explicação mais clara, mais coerente do que esta? Jesus Cristo lançou o incensário sobre a terra, depois de fazer a última grande intercessão. E continua a revelação de Deus, na visão do grande conflito, continua aqui dizendo, levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. E toda a hóstia angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Este é o momento exato em que Jesus vai proferir estas palavras de Apocalipse 22, verso 11. É exatamente no fechamento da porta da graça. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Quando Jesus Cristo deixa o Santíssimo, uma nuvem de trevas cobre a terra.
é o que está aqui na revelação. Não havia mais mediador, não havia então mediador entre o homem culpado e Deus que for ofendido. Enquanto Jesus permanecer entre Deus e o homem culpado, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele, Jesus, saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Quando é que Satanás vai ter completo domínio sobre aqueles que não se arrependeram? Quando Jesus deixar o Santíssimo. E Jesus deixa o Santíssimo quando ele lança o incensário sobre a terra. É exatamente o que está escrito aqui no livro Primeiros Escritos, página 279 e 280. Aqui diz, cada caso estava decidido, cada joia contada. E Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial. Quando Jesus saiu do Santíssimo, ele se demora um pouco de tempo no lugar santo, exatamente como acontecia no santuário terrestre. No dia da expiação, dia 10 do 7º mês, quando o sumo sacerdote terminava a purificação do santuário no lugar santíssimo, ele não saía direto para o pátio, ele se demorava um pouco de tempo no lugar santo. É assim que Jesus vai fazer. Ele sai do Santíssimo, no momento em que ele fecha a porta da graça, lançando o incensário sobre a terra, e então ele se demora no lugar santo, tirando as suas vestes sacerdotais e vestindo suas vestes reais, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, esta é a revelação que Deus nos faz no livro Primeiros Escritos. Depois de Jesus parar de interceder e lançar o incensário sobre a terra, então os anjos se preparam para tocar as trombetas. Não foi antes do fechamento da porta da graça, não foi num passado longínquo, mas, queridos, o fim da intercessão de Jesus no santuário celestial marca o momento em que os anjos vão tocar as trombetas. Apocalipse capítulo 8, verso 6. Vejam esta linda sequência que Deus nos deu, do capítulo 8, verso 5 para o verso 6. Aqui diz o verso 6, e os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Não antes do fechamento da porta da graça. Não lá no 5º século, no 6º século. Não, queridos. É após a abertura do 7º selo. É após a grande intercessão. É após Jesus Cristo fechar a porta da graça, lançando o incensário sobre a terra. Está muito claro na palavra de Deus. E os anjos se prepararam para tocar as trombetas. E agora leiam o capítulo 8 e o verso 7, queridos. Capítulo 8 e o verso 7. Aqui lemos sobre a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Na primeira trombeta, Satanás recebe o consentimento divino. O consentimento divino para fazer a obra que ele sempre desejou fazer, que é a obra da destruição. Mas o consentimento divino só ocorre depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra. Então Deus permite que Satanás destrua 1/3 da terra. Por que 1/3? Porque ele, Satanás, é o anjo de 1/3. Aqui em Apocalipse capítulo 12, abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 12, diz que ele, quando foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos do céu com ele. Aqui diz em Apocalipse 12 e o verso 3. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Satanás é o anjo da terça parte. Por isso Deus permite que ele destrua a terça parte da terra, após o fechamento da porta da graça. Queridos, Jesus Cristo é o vitorioso. Satanás só faz aquilo que Deus permite, porque Jesus é o vitorioso, Satanás é o derrotado.
Jesus venceu a Satanás no céu, Jesus venceu a Satanás no deserto da tentação, Jesus venceu a Satanás no Getsemane e Jesus venceu a Satanás na cruz do Calvário, morrendo sem pecado, morrendo pelos nossos pecados. Jesus venceu a Satanás na manhã da ressurreição, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus subiu ao céu como nosso representante, representante da família humana. Ele é o único e grandioso vitorioso. Por isso, ele estabeleceu os limites de Satanás. E ele vai dar o consentimento para Satanás destruir 1/3 da terra, somente após o fechamento da porta da graça. Será um tempo em que ele não pode atingir mais o povo de Deus. Será um tempo em que não haverá mais mártires, porque não haverá conversões. Queridos, o Espírito Santo está revelando para você aquilo que vai acontecer. Deus não faz nada sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas de Deus. Queridos, aqui nós lemos no capítulo 8 e no verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Na segunda trombeta, o mar é atingido. E o verso 9 diz: e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Agora, queridos, a terceira trombeta, verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Essa grande estrela que caiu do céu é um grande anjo que caiu do céu, é Satanás. Ele é absinto, ele é amargura, é ele que vai transformar a 1/3 parte das águas potáveis, transformá-las em águas amargas, e muitos vão beber desta água e vão morrer. Esta é a terceira trombeta. E agora, queridos, a quarta trombeta, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. A quarta trombeta escurece, há um escurecimento parcial, 1/3 do sol, das estrelas e da lua. E agora, queridos, a quinta trombeta. Você percebe que as 4 primeiras trombetas serão rápidas, porque não existe um tempo determinado, específico, na palavra de Deus para as 4 primeiras trombetas. Quando as trombetas vão demorar, Deus diz quanto tempo vai demorar. Quando Deus não fala tempo nenhum, é porque serão rápidas. Assim serão as 4 primeiras trombetas, rápidas. Podem as 4 trombetas acontecerem dentro de uma semana, dentro de um mês. Nós não sabemos, mas vão ser rápidas. Mas quando nós chegamos na quinta trombeta, Deus diz claramente: esta quinta trombeta vai durar 5 meses. 5 meses de tormento. Tormento que Satanás vai provocar naqueles que não receberam o sinal de Deus. Aqueles que não foram selados pelo selo do Deus vivo. Aqueles que não são obedientes aos mandamentos de Deus, eles serão atormentados por Satanás por 5 meses durante a quinta trombeta. Isso está muito claro. A profecia declara de uma forma muito categórica que as trombetas serão após o fechamento da porta da graça. As trombetas serão após o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. Por isso, queridos, a quinta trombeta confirma que toda essa destruição de 1/3 da terra ocorrerá após o fechamento da porta da graça. São eventos futuros, escatológicos. Leia comigo. Apocalipse 9, e o verso 1 em diante. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Essa grande estrela que caiu do céu para a terra não é outra, senão Satanás, o anjo caído, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Por que Deus dá para ele a chave do poço do abismo? Porque ele é o anjo do abismo. Aqui na quinta trombeta,
Satanás é chamado de o anjo do abismo, aqui em Apocalipse 9 e o verso 11. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Queridos, o anjo do abismo recebe a chave do abismo para liberar as forças demoníacas que estão sendo reservadas para o tormento de 5 meses durante a quinta trombeta. Existe uma força demoníaca, satânica, que está sendo reservada para este tormento da quinta trombeta. Diz aqui o verso 2, capítulo 9, verso 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Isto aqui são demônios, são forças satânicas. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E agora o verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Isso aqui é muito esclarecedor, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque Satanás vai atormentar por 5 meses aqueles que não têm o sinal de Deus nas suas testas. O selo do Deus vivo será aplicado, queridos, antes do fechamento da porta da graça. Quando o decreto dominical for aprovado mundialmente, começará o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e os ímpios sendo selados pelo sinal da besta. Porém, quando esta destruição anunciada aqui nas trombetas começar, Deus vai amparar e proteger o seu povo selado com o selo do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! É muito esclarecedor. Aqui diz, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Você tem o sinal de Deus? Você ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos? Você honra o 7º dia da semana como dia do Senhor, o santo dia do Senhor, digno de honra, exatamente como está lá em Isaías capítulo 58, verso 13. Queridos, se você é fiel em amar a Jesus Cristo e guardar os mandamentos de Jesus Cristo, como Jesus disse em João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Então você receberá o selo do Deus vivo, e você não será atingido por nenhum destes tormentos provocados por Satanás durante as trombetas. Agora leia comigo o capítulo 9 e o verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem. O objetivo de Satanás durante este tormento de 5 meses não é matar, mas atormentar, provocar dor e angústia. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. São 5 meses literais, 150 dias. Por que literais? Porque depois de 1844 não existe nenhuma profecia mais de tempo profético. Tempo profético é um dia valendo 1 ano. A maior profecia de tempo profético, um dia valendo 1 ano, foi a de 2.300 anos, que terminou em 1844. Depois de 1844, todas as profecias de tempo que a Bíblia menciona devem ser entendidas como tempo literal. Por isso, os 5 meses são 5 meses literais. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como que de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, o rei dessas forças demoníacas
só poderia ser o anjo do abismo, Satanás, cujo nome é Abaddon. Abaddon é o nome do deus de chifres. É o deus da maçonaria. Esse é o nome dele, Abaddon. Queridos, aqui está muito claramente revelado o tormento de 5 meses sobre os que não têm o sinal de Deus após o fechamento da porta da graça. Alguma dúvida sobre isso? A Bíblia é convincente e a Bíblia explica a Bíblia. Ela é a melhor intérprete de si mesma. E agora a 6ª trombeta, Apocalipse capítulo 9 e o verso 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. A destruição de 1/3 da população mundial ocorrerá na 6ª trombeta. Queridos, lembram-se vocês, quando nós estudamos sobre os selos, no 4º selo de Apocalipse capítulo 6, ali no 4º selo do cavalo amarelo, foi dada autoridade a Satanás, o cavaleiro do cavalo amarelo é Satanás, o nome dele é Morte e o inferno o seguia. Foi-lhe dada autorização de matar 1/4 da população da terra pela fome, pela espada, pela peste e pelas bestas da terra, pelas feras da terra. Queridos, 1/4 da população mundial será morta antes do fechamento da porta da graça. E 1/3 da população mundial será morta depois do fechamento da porta da graça, exatamente na 6ª trombeta. Se você somar 1/4 e 1/3, você perceberá que 50%, a metade da população mundial será destruída. Mas não o povo de Deus, que tem o selo do Deus vivo. Queridos, nós lemos aqui no capítulo 9 e o verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. É uma guerra mundial. 200 milhões de soldados, um exército inigualável. Aqui não está falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia, queridos. Não é essa a última grande guerra. A última grande guerra é esta mencionada na 6ª trombeta e acontecerá após o fechamento da porta da graça, matando 1/3 da população mundial através de um exército de 200 milhões de soldados. Queridos, Deus revela aquilo que está diante de você. O mundo quer conhecer o dia de amanhã, mas é só Deus que conhece o dia de amanhã. E Ele revela o futuro, os eventos escatológicos para o povo de Deus, para que você pregue esta mensagem, para que as pessoas acreditem nesse Deus que conhece o fim desde o princípio e que nada faz sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Queridos, Jesus Cristo está para voltar. Jesus Cristo está voltando. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje são passos de um Deus que está voltando. Alegre-se com a bendita esperança da breve volta de Jesus. Em meio à calamidade do mundo, em meio ao caos do mundo, você tem conforto, você tem alegria, você tem esperança, porque Jesus está voltando. Em breve, muito em breve, vai acontecer o que está em Lucas. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 e o verso 28. Lucas capítulo 21 e o verso 28. Aqui nós lemos: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, nós vamos estudar a 7ª trombeta na próxima live. Mas eu termino com esta mensagem de esperança e de conforto para você. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, tudo que Deus já revelou através dos selos e através das trombetas, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, olhem para cima,
porque a nossa redenção está próxima. Jesus Cristo está voltando. Prega esta mensagem, esta compreensão das profecias do Apocalipse, esta sequência que existe entre as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. É uma verdade presente para ser pregada, para produzir reavivamento, para que o Espírito Santo seja derramado sobre o povo de Deus, para pregarmos a verdade presente para a conversão da grande multidão. Você está sendo chamado, meu querido irmão, para ser um pregador da verdade presente. E a minha oração é que o Espírito Santo seja derramado sobre você e que você cumpra fielmente com a missão que Deus te deu. Deu a você e deu a mim. Juntos, pregando. Breve, Jesus voltará. Aleluia! Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.